Opa, estamos ao vivo. Boa noite a todos que possam estar aqui nesse momento nos acompanhando. Me chamo Daniel, né? Fui convidado aqui pela pessoa do Mauro para que a gente possa estar junto nesse momento, né? Fazendo uma reflexão a respeito da nossa doutrina querida, né? Que tanto nos auxilia, tanto nos fundamenta, né? Permite que a gente pise de forma mais segura nessa trajetória que a gente costuma chamar de vida, né? Hoje a gente vai falar a respeito de um tema, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo e, consequentemente, também no próprio Evangelho, que é o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Antes de a gente iniciar propriamente dita a nossa reflexão, vamos fazer a nossa prece, né? Pedindo à espiritualidade amparo, né? Auxílio, que possa nos auxiliar na fluidez das ideias, na compreensão daquilo que a gente vem a trazer, que cada companheiro que esteja ouvindo nesse momento, que esteja compartilhando desse momento conosco, possa estar recebendo em seu lar, em sua casa, os melhores fluidos, as melhores energias, que possa ser trabalhada dentro do coração de cada um, as necessidades, né, básicas para que a gente consiga sobreviver, né, ao nosso dia a dia, sobreviver emocionalmente ao nosso dia a dia e, consequentemente, caminhar, seguir adiante, para que a gente possa ser seguramente, né, um discípulo de Jesus. Assim seja. Já vamos aqui dar boa noite. Imagem, áudio ótimos. Obrigado, Mauro. E aí, pessoal, já vou dar um aviso que a gente está orando a espiritualidade que dê tudo certo também naquilo que tange a questão tecnológica. Por quê? Eu estou tendo algumas quedas de energia aqui na minha casa, né? E a gente tem duas, como eu e minha esposa, a gente trabalha em home office, a gente tem duas internets aqui. Uma caiu, né? A gente está meia fase, né? A cozinha não está ligando os aparelhos, mas uma das redes que a gente utiliza está funcionando, então a gente ora para que dê tudo certo. Mas se eu cair aqui, continue aí que eu vou tentar voltar, boto a rede do celular, a gente retorna e continua a nossa reflexão, tudo bem? Bom, vamos lá, sem mais delongas, haverá falsos cristos e falsos profetas. Essa é uma afirmação de Jesus, né? Quando ele vai fazer lá no Evangelho de Mateus, se não me engano, no capítulo 24, uma afirmação, uma profecia, podemos dizer assim, a respeito do futuro, a respeito de tempos que ele, né, clama que estarão por vir, em que seus discípulos serão testados, né? E aí ele não fala dos seus apóstolos, né? Aqueles que dão a continuidade da sua palavra, e aí ele não fala necessariamente daqueles que estão ali naquele momento, mas no contexto geral, no contexto de continuidade da nossa história planetária também. Alguns irmãos religiosos nas religiões protestantes, ou enfim, outras religiões cristãs também, que são. Tá baixo o áudio, Silvana? Vou tentar falar mais próximo aqui. Se tiver baixo ainda, você me avisa aí, tá? Alguns companheiros que. Se tiver legal, vocês dão um sinalizo aí, tá, pessoal? Qualquer coisinha, você sinaliza aí que a gente tenta corrigir aqui. Tamo separados, mas estamos juntos ao mesmo tempo, tá? Alguns companheiros de outras religiões, né, eles têm a tendência de compreender essas palavras como se Jesus estivesse falando realmente a respeito do fim dos tempos, no caso, o fim do mundo, né, o fim do mundo físico, o fim do mundo no qual a gente conhece, o fim que a gente, do mundo, o fim do mundo como a gente entende hoje, né? E aí a gente, na doutrina espírita, né, através do esclarecimento que ela nos dá, a gente percebe que, na verdade, né, ou pelo menos é a nossa compreensão, Jesus falava a respeito de um fim, sim, mas de um aspecto mundano no qual a gente compreende hoje. Ou seja, um fim de uma era, um fim de um processo de mundo, um fim como falei mesmo, de um aspecto, né?
da forma na qual o mundo se apresenta, mas na verdade ele está em um processo de transformação para um outro mundo. E aí, a gente não sabe, né? Podem ter companheiros aqui que estão tendo o primeiro contato com a doutrina espírita e a gente precisa trazer a mensagem para todos, né? Então a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito da tão chamada transição planetária, porque é exatamente esse o processo que Jesus está descrevendo nessa mensagem chamada Sinal dos Tempos, que também é mais trabalhada posteriormente por Kardec lá no livro A Gênese, que também tem uma mensagem chamada Sinal dos Tempos, né, que trata a respeito desse processo. E aí a gente fala que a gente entende que o processo de transição planetária é o processo onde o nosso planeta ele vai passar de um estágio para o outro. O que seria esse estágio, né? Se a gente pegar uma ilustração, pegar um modelo de comparação, assim como o ser humano ele nasce e ele passa por fases de desenvolvimento até chegar à vida adulta, velhice e por fim desencarnar, o nosso planeta ele vai passar por diversas fases também. Então ele é criado lá na o mundo primitivo, né, em que a gente já sabe, tanto através das histórias religiosas, aí eu não trago só a Gênese bíblica, né, mas outros companheiros de outras religiões também trabalham esse tipo de entendimento de que o planeta ele tem o seu período de formação geográfica, né? Aí os elementos ainda estão confusos, a ciência já nos explica isso, e aí a gente vai percebendo que as águas, né, vão tomando seu lugar, toda a geografia terrestre vai se formando, vai aparecendo os primeiros seres vivos, para que depois de um determinado momento pareça o ser humano. E aí depois a gente vai passar por diversas fases, aí a gente passa do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, e aí acontece uma transição também planetária, né? E agora nós estamos em um outro período de transição, onde estamos saindo de um período de provas e expiações e entrando em um período de regeneração, né? A gente pode ver isso muito bem, né? Quais são os períodos de estágios, né, que o planeta vai seguir até o mundo feliz, lá no próprio Livro dos Espíritos, capítulo 3, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Enfim, por que a gente está falando sobre transição planetária aqui? Exatamente porque nesse período de transição planetária acontece uma coisa muito curiosa. É como se nós estivéssemos passando de fato por um processo de perturbação onde há um contato de antigas culturas se chocando com novas culturas na qual o planeta precisa florescer. E por cultura eu quero dizer hábitos, costumes, ideias, tanto que lá na Gênese, Kardec, ou melhor, os espíritos alertam a Kardec que na verdade nós estaremos passando nesse período, não seria, nesse período em que nós estamos passando, nós não estaríamos, não seria as estruturas ou as entranhas do globo terrestre que iriam se mexer, mas sim as estruturas internas dos seres, né? Então nós estamos passando por um período onde as ideias, as questões, o tradicionalismo, tudo está sendo questionado. Pessoas estão falando a respeito de assuntos que antes eram tidos como comuns ou não eram falados. Então é muito comum a gente ter pautas cada vez mais é, mais exploradas a respeito de assuntos que sempre estiveram na nossa sociedade, né? Mas a gente de alguma forma não tocava nisso, né? Então a gente vai falar sim sobre mais profundamente sobre o racismo, né? Inclusive no âmbito do movimento espírita também, né? A gente também já tem uma fala a respeito disso também. Em outro momento a gente pode trazer sobre homossexualidade, sobre movimentos culturais, sobre a gente vai confrontar a forma na qual nós educamos as nossas crianças, os seres que estão vindo, né? E aí a gente escuta aquelas frases, não, mas no meu tempo não era assim. E que bom, né? Porque os tempos estão mudando, a gente precisa realmente de uma renovação, porque ao passo que a moralidade do planeta ela vai se alterando, a gente tem que alterar as nossas atitudes também. Então, acontece que estão encarnando no planeta companheiros com, pelo menos, vamos dizer assim,
falando de uma forma geral, dois tipos de companheiros, né? E isso daí eu tô sendo bem generalista, tá, gente? Porque a gente sabe que não é bem assim, né? Mas aqueles que estão principalmente com um compromisso de mudar o aspecto da atmosfera espiritual do planeta. E quando a gente diz compromisso, podem ser seres sim mais evoluídos, como a gente sabe que para poder a gente mudar, né, a condição vamos dizer assim, do nosso mundo, a gente precisa de novas ideias, mas também podem ser companheiros que estão no mesmo nível de evolução que a maioria aqui, mas sabem que erraram muito no passado e vêm aqui com a proposta de corrigir, né? Às vezes vem com muita paixão, né? Às vezes surgem os escândalos, mas a gente já sabe que os escândalos são necessários. Ai de quem cause os escândalos, mas os escândalos ainda são necessários, né? Os tumultos ainda são necessários e faz com que a gente se mexa, né? Faz com que a gente consiga de fato prestar atenção naquilo que precisa ser prestado. Mas ainda também existe uma outra categoria de pessoas, de companheiros, né, que vêm do mundo espiritual, que são aqueles que a gente fala que estão recebendo a misericórdia divina e possivelmente vão ter mais, talvez para alguns deles, a última chance de reencarnar aqui na Terra, pelo menos enquanto não mudarem seu padrão vibratório, né? Que são companheiros que estão com seu padrão vibratório muito baixo, e aí a gente diz que são companheiros que ainda se comprazem com o mal, que estão muito endividados, que ainda precisam despertar para o amor, mas graças à misericórdia de Jesus, eles estão aqui ainda nesse período, podendo vivenciar mais uma experiência terrestre e, quem sabe, crescer, ser tocado pelo amor de Jesus, ou, se não for aqui, em outra encarnação, estar em um outro planeta mais adequado para suas energias espirituais, né? Para sua vibração espiritual, vamos dizer assim, e com isso está colaborando lá também com o conhecimento que ele está levando daqui. Enfim, isso daí causa o quê? Uma perturbação, né? Isso daí acaba resultando naquilo que a gente visualiza toda manhã quando a gente liga o jornal, né? E liga a televisão e vai ver o noticiário, e aí a gente vê aquele monte de tragédia, né? É tiro, é notícia, é acidente, é assalto, é polícia, é bandido, e a gente fica, às vezes, até assim, nossa, o que está acontecendo com o mundo, né? E aí a gente volta, mas no meu tempo não era assim. Será que não? Né? Hoje nós temos veículos de comunicações mais potentes, né? E é interesse também da mídia crescer em cima da tragédia. Mas aí a gente se sente perdido, né? A gente se sente muitas das vezes desalentado diante da face da violência, das dificuldades, de todas as notícias ruins que a gente acompanha no mundo. E com isso, esse processo, esse período de perturbação, onde todo mundo se sente dentro de uma caverna escura, é um prato cheio para aqueles que nós dizemos falsos cristos e falsos profetas. E aqui nós vamos ter que nos atentar à definição de cristos e profetas. Vamos lá. Um Cristo é uma pessoa que o Cristo, na verdade, ele quer dizer o ungido, né? É alguém que tem uma estatura espiritual, vamos dizer assim. É alguém. Eu não estou levando aquilo que Kardec chama de espíritos crísticos, né? A nossa definição aqui seria ungido ou abençoado, né? Quando Kardec usa essa palavra com nomenclatura e traz lá na Revista Espírita para definir os espíritos crísticos, e está dizendo que realmente são espíritos que estão em um outro grau de evolução que a gente nem acompanha. E Jesus é um exemplo dele, né? Que tem a capacidade de governar a construção e desenvolvimento e manter um planeta que é o nosso planeta, um planeta Terra, né? Então, um Cristo é esse, o eleito, o aral, o ungido. E os profetas são seus mensageiros, né? Era muito comum, principalmente devido à cultura do Velho Testamento, a gente designar os profetas como sendo aquelas pessoas que trazem as profecias, pessoas que conseguiam ter deslumbres a respeito do futuro, ver o futuro, trazer as profecias, falar, né? Aconselhar a respeito das questões espirituais. Então, assim, a gente pode dizer com muita segurança hoje, né, principalmente depois daquilo que a doutrina espírita nos ensina, que os profetas nada mais eram e nada mais são ainda do que médiums. Então, são pessoas que estão aqui sendo porta-vozes
do mundo espiritual. E aí, isso vale tanto para a época lá do Antigo Testamento, em que o povo judeu sempre se abastecia das profecias, quanto para os dias de hoje. Porque nós ainda temos aqueles que se dizem porta-voz das mensagens divinas, né? E nós também, principalmente nesse período de perturbação, qual que é a nossa atitude? Tentar se agarrar a alguma coisa que demonstre algum direcionamento para gente. É como se estivéssemos presos numa caverna, né? Ou lá, vamos pegar um mito da caverna de Platão, nem tanto. Presos numa caverna e qualquer vagalume que piscasse a gente se agarrasse achando que era a luz do sol. E aí o que que acontece? Pessoas, né, mal intencionadas vão se colocar como senhores da verdade, né, como aqueles que vão de fato direcionar, levar o povo para a verdade na qual eles estão sedentos de saber. E isso daí a gente não fala só no cenário religioso. A gente tem sim esses companheiros no cenário religioso que vêm com uma missão de direcionar, mas acabam se endividando. Mas nós temos também os companheiros em cenários políticos, né? A gente acaba virando adorador de político, esquecendo que ele na verdade é um funcionário nosso, né? A gente inverte a ordem. A gente vira adorador de artista, influencer, né? A gente vira adorador de palestrante espírita. Então, a gente começa um processo de verdadeira adoração. E qual que é o processo de adoração? Do que ele se diferencia do processo de admiração? Admirar não faz com que você crie uma ilusão de perfeição a respeito do outro. Você não vai achar que ele é um exemplo completo, total a ser seguido. Você pode admirar artistas, você pode admirar, sim, atitudes, às vezes, que um político tenha. Você pode admirar um modo de falar de um palestrante espírita, um modo de se expressar de um companheiro. Você pode se inspirar nas pessoas. Nós devemos, inclusive, até porque a gente vive em sociedade. A gente está aqui para aprendermos uns com os outros. Opa, desculpa, que entrou uma chamada aqui. A gente está aqui para que possamos aprender uns com os outros. Mas a gente não pode colocar como se o outro fosse Jesus, fosse o nosso modelo e guia, né? Tem aquela história, né, que dizem que Chico ele foi numa cidade, aí, né, ia num grupo espírita numa cidade, né, foi lá visitar, aí foi aquele estardalhaço, né? Todo mundo, nossa, Chico Xavier tá aí, tá. Fecharam a rua, não passava carro e chegaram para Chico e falaram: Chico, tá cheio de gente lá fora, não passa carro, não passa nada, tá todo mundo querendo te ver. E Chico, né, naquela humildade dele, falava: pois é, gente, meus amigos, tá todo mundo com muita saudade de Jesus, né? É porque a gente está querendo enxergar Jesus em todo mundo. Todo mundo a gente quer enxergar o Salvador, né? E é natural esse sentimento, né? É natural que a gente queira, né, buscar algo a que se agarrar, uma referência. Nós nos auxiliamos em alguns momentos, nós auxiliamos uns aos outros. Nós temos essa capacidade. Mas nós temos também que lembrar que nós não podemos criar bezerros de ouro, assim como fizemos lá na época de Moisés, né? A gente não pode criar, jogar no outro uma responsabilidade na qual ele não tem como assumir. E aí é igual aquilo que acontece muitas vezes no centro espírita, né? A gente vai lá, a gente vai ao centro espírita, eu vou pegar alguém para Cristo aqui, vai ser você, Mauro. A gente vai lá, ah, não, vou visitar o centro espírita porque Mauro tá lá, né? E aí a gente começa a observar Mauro, quer trabalhar porque Mauro tá lá. A gente vai, ah, mas Mauro é a melhor pessoa. Mas Mauro é um ser humano, assim como eu, assim como qualquer um. É falível. E ele vai falhar, porque é da experiência humana. Aí o que que acontece quando o Mauro tiver o primeiro deslize, o primeiro escorregão? Não vou mais para o centro espírita. Por que que eu não vou para aquele centro espírita? Porque as pessoas não cumprem o que dizem. Poxa, você está indo para o grupo espírita para quê? Atrás de Jesus ou atrás de Mauro, né? Tá indo atrás de Mauro? Tá indo atrás de Silvana? Tá indo atrás do Alberto? Você tá indo atrás de quê? O que que você tá buscando, né? E aí a gente se pergunta realmente. E então nós colocamos nos ombros de outros companheiros uma responsabilidade que é nossa. A gente se sente perdido e quer delegar ao outro o peso das nossas escolhas, sendo que o outro não tem responsabilidade pela nossa vida. A responsabilidade da nossa vida é nossa,
né? A gente não pode ficar nos rendendo às aparências, né? A gente não pode ficar criando personagens, criando ilusões, né? Criando expectativas a respeito de como as pessoas devem agir segundo aquilo que está só na nossa cabeça. O outro, às vezes, não é nem responsável. Às vezes, o Mauro, o Alberto não está nem alimentando aquela nossa fantasia, mas a gente faz questão de fazer. Sobrou para você, Mauro, já era. Faz questão que a gente faz questão de querer, né, alguém como referência, né? Como eu disse, a admiração, a referência, a inspiração, ela é salutar, ela é boa, ela é bem-vinda. O que a gente não deve é ficar no movimento de adoração. Mas aí a gente se atenta a uma outra situação. Bem, nós entendemos que os profetas, né, que são aqueles responsáveis por trazer a mensagem do invisível, vamos dizer assim, são de fato médiums a serviço da espiritualidade, né? Então, se são de fato médios, a gente vai e começa já, né, a trazer a responsabilidade aos nossos amigos médios ostensivos, a respeito daquilo tudo que a gente já sabe, a responsabilidade no trabalho, a vigilância, a oração, para que a gente não caia é, na, nas fascinações, né? Nos processos de obsessão, subjugação com muita facilidade. É muito difícil assim a gente nunca cair no processo obsessivo no sentido de que assim, nunca sentir uma perturbação, né? Todo mundo em algum momento tem um momento de desequilíbrio, como a gente acabou de dizer, né? Mas assim, para que a gente, mesmo quando aconteça, a gente tenha a sobriedade de reconhecer e buscar ajuda, né? E aí a gente vai buscar ajuda no ombro amigo, no companheiro, né, da doutrina espírita, porque a gente também às vezes coloca um peso muito grande nos nossos companheiros médios, como se eles não pudessem vivenciar a vida como a gente vivencia, vivenciar os desgostos, como se não pudesse chorar como a gente chora, e isso vai acontecer, vai passar por revés financeiro, vai ter dificuldade, vai perder ente querido, vai chorar sim, e precisa, vai viver o luto, e precisa passar por isso. A gente tem que passar pela experiência humana assim de peito aberto. E que a gente saiba acolher esses companheiros, né? Sejam eles quem forem, no momento de dor, no momento de dificuldade. A gente está falando no período de Setembro Amarelo, né? Isso vai diretamente de encontro com isso. Porque também a gente tem que lembrar de uma coisa: que se a gente está falando que os profetas, na verdade, são os médiuns, né? São companheiros responsáveis por trazer mensagem divina, a gente vai voltar lá no livro dos médiuns, quando Kardec nos diz quem que na verdade é médium. É só aquele que é o médium ostensivo? E a gente sabe que não. Somos todos nós, em graus diferenciados. Então a responsabilidade, meu amigo, não é só daquele lá que está trazendo mensagem do plano espiritual, não. Ela recai sobre o ombro de todo mundo. Porque todos nós sofremos influência do plano espiritual. Só que aí o peso dessa influência, como bem sabemos, vai ser de acordo com aquelas companhias que nós permitimos que se registrem ao nosso redor, que se estabelecem ao nosso redor, né? Mas Daniel, eu sou presidente do meu grupo espírita. Nossa, os companheiros tentam me atacar de tudo quanto é jeito. Sim, mas eles vão conseguir atacar se a gente permitir que o ataque aconteça. Se a gente liberar as chamadas brechas, né? Se a gente, quando sentir raiva, não souber muito bem administrar, porque sentir raiva a gente vai sentir, tá? Se a gente não souber administrá-la e direcioná-la de uma forma errada, porque a raiva, ela na verdade está demonstrando que é algo que está fora do lugar que você acha que deveria estar. Então a gente precisa entender o que está me causando aquilo ali. Por que que eu estou sentindo aquilo ali? Para que a gente possa administrar e de fato direcioná-lo para um lado legal. Para quem assistiu lá aquele filme o Divertidamente, né? A gente sabe que a raiva é uma emoção base. Então não tem como a gente desfazer e fingir que não vai senti-lo. Nós vamos sentir. Tristeza, vamos sentir. Também está na nossa base. É normal, é natural. A gente precisa racionalizar aqui. A gente precisa sentir
trazer o sentimento, trazer as emoções e conseguir de fato sentir, né? Porque a tristeza também contribui para a empatia. A gente reconhecer a tristeza no outro faz com que a gente consiga ser empático. Então, entender as nossas emoções e permitir sentir cada uma delas é importante, né? A gente não pode cair naquele conto que evolução espiritual, envergadura espiritual, é fazer com que a gente não sinta mais nada, que a gente seja um robô insensível diante dos outros. Quando Jesus chega à casa de Lázaro, encontra suas irmãs chorando porque o irmão havia desencarnado, pelo menos aquilo que elas achavam, Jesus, com todo o conhecimento que ele tinha, o que ele fez? Jesus chorou. Abraçou e chorou. Então, assim, independente do nível de da hierarquia espiritual que ele possuía, ali havia um coração amoroso que entendia e permitia-se acolher a dor do outro. Então, há uma responsabilidade em todos nós, há uma responsabilidade em todos nós daquilo que a gente, da forma na qual a gente age com o conhecimento que a gente obtém, principalmente no conhecimento da doutrina espírita. Porque aquilo que a gente tem que seria, na verdade, utilizado para esclarecer, muitas das vezes a gente usa para oprimir. A gente tem que tomar muito cuidado com aquelas falas. Olha, tá vendo o companheiro ali? A Estela tá passando por aquele problema lá na família dela. Eu aposto que na vida passada ela tinha feito isso com o marido dela, e por causa disso agora ele veio com o filho dela e tal, tá. E aí a gente começa a fazer especulações a respeito da vida do outro, né? Fofoca reencarnacionista, né? E aí a gente começa a criar histórias, e aí a gente começa a ver um companheiro que passa por uma determinada dificuldade física. Olha só, aquele companheiro não tem a perna porque usou a perna de forma errada, né? Na encarnação passada. Ah, mas o trabalho que era feito no grupo espírita agora é feito por outro grupo, por outras pessoas e não estão trabalhando da mesma forma que eu fazia, então tá fazendo errado. A gente quer que o outro, né, faça igualzinho a gente fazia, igual comida, né? A gente às vezes quer o genro ou a nora quer cozinhar igual a sogra, né? E aí fala, cara, vai fazer um empadão, mas o empadão não vai sair com o mesmo gosto. Não foi a mesma mão que fez. Minha avó que tem essa mania, essa questão, né? Eu tenho um tio que mora, sou aqui de Campos Goytacazes, tenho um tio que mora lá no Mato Grosso. E ele fala, mamãe, você passou a receita para mim, no caso para a esposa dele, né? Para Maria, minha esposa, mas o empadão dela não sai igual o seu. Ué, pois é, não foi minha mão que fez, foi a mão dela, então vai sair diferente, né? E é bom a gente ver as coisas sob outra ótica, outra perspectiva, né? Então a gente não pode, como o Mauro disse aqui, deixar o melindre nos dominar e permitir que ele acabe com trabalhos que poderiam ser muito bem aproveitados na nossa seara, entendeu? A gente tem que entender que o trabalho no grupo espírita, o trabalho onde quer que seja, no bem, eles são instrumentos de melhoramento para nós, né? Se nós estamos tendo a oportunidade ali naquele momento, a gente cumpre a nossa meta e outro grupo ele está assumindo, nossa, cara, que bom, vamos dar o suporte. Se for fazer uma crítica, vamos fazer uma crítica construtiva que não é aquela que utiliza a resiliência do outro como alvo para nossas flechas. Não, toda crítica você tem que entender como construtiva. Mas aí você vai lá e fala de qualquer jeito, né? Bota o dedo na ferida e não é assim. Ninguém tem sangue de barata. Vamos chegar, ó, você vai chegar com a crítica, vamos chegar com a solução. Não tem a solução em vista? E aí, mas como eu estou à disposição para ajudar? Como é que a gente pode resolver esse problema, né? E aí a gente vai de fato sendo um bom instrumento para a espiritualidade, né? A gente não pode ficar usando o conhecimento que a gente tem para o mal, né? Para poder atingir o outro, para poder julgar o outro. Que ele seja bem utilizado. Que o companheiro, quando chegar à casa espírita procurando um alento, procurando um afeto, né? Que estava passando por uma necessidade e, enfim, perdeu um filho, perdeu um marido, um ente querido, que ele não vai querer chegar ali querendo saber quais são as propriedades do perispírito. Ele quer uma alma que escute o coração dele. Como diz lá
Jung, né? Saiba todas as experiências, saiba todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao lado de uma alma seja uma alma. Ou, como diz Gonzaguinha, quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra, eis aqui uma pessoa se entregando. Que a gente permita que as pessoas se entreguem ao nosso lado e a gente tenha a, a atitude, né, de ouvir, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse cenário. Daniel, a gente não pode falar sobre política? Podemos, devemos falar sobre política também. A gente precisa conversar, mas com muita sobriedade, né? Não permitir que fiquemos inflamados, principalmente nesse período eleitoral, ao ponto de a gente ofender os companheiros. Que seja um debate saudável de ideias, porque a gente precisa sim ouvir as ideias contrárias. Não precisa ofender ninguém, não precisa ser aquele que vai atacar o outro com as pedras na mão. Então que a gente tenha a sobriedade, o esclarecimento que a doutrina nos dá. E se for aquele momento em que estiver muito inflamado mesmo, você percebe que a língua não vai conseguir se segurar, faz igual o Chico, ó, bebe, no meu caso que é a garrafa, bebe um copinho d'água e silencia, porque às vezes mais vale você silenciar do que discutir e agravar uma situação que depois você vai perceber que eram mil nadas. Você vai discutir, depois de 2 anos você vai ver, nossa, discuti com esse companheiro, escutei isso essa semana de um amigo meu, por mil nadas. Horas e horas de discussão. E o nosso comportamental está sendo, sim, avaliado, né, vamos dizer assim, por aqueles que nos cercam. Nós estamos cercados de nuvens e testemunhas. E se nós somos profetas, vamos dizer assim, da espiritualidade, assim, por mais que a gente tenha dito que nós não devemos ter a adoração, mas a gente vai em algum momento fazer o exame de consciência para ver se aquilo que a gente está falando, agindo e se comportando está sim coerente com aquilo que a gente sabe. Talvez essa seja a maior luta do ser humano, né? Equilibrar, que está buscando pelo menos algo melhor, equilibrar o que a gente sempre com o que a gente sente com o que a gente sabe, né? A gente sabe, como dizia Paulo, não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu ainda faço. Porque realmente é um desafio. Realmente se constitui o, o desafio, né? Só fazendo uma leitura aqui do que o Mauro disse, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Madre Teresa de Calcutá. É isso daí, né? Trabalhar a forma na qual nós estamos nos relacionando com o outro. E isso daí requer vigilância. Isso daí requer tudo aquilo que a gente sabe que a doutrina espírita já nos ensinou, mas é que a gente ainda reluta em não fazer. Vigilância diária, tomar cuidado com os conceitos doutrinários, que a gente possa de fato utilizá-los ao nosso favor e a favor do outro, não só ao nosso favor, a favor de todos, né? Que é aquela diferença clara entre o bem e o mal, né? André Luiz, ele fala em um determinado momento, na verdade ele questiona o mentor espiritual, não vou lembrar qual é a obra agora, né? Sobre o que é o bem, o que é o mal, né? O mal é aquilo que é bom, que é gostoso, que é prazeroso, que faz bem, só que só para mim. E o que é o bem? É aquilo que é gostoso, prazeroso, que faz bem, só que para todo mundo. Ou eu gosto de uma definição de um companheiro meu aqui de campus, que eu não sei se já falou aqui em algum momento com vocês, né? Que é o Leonardo Spinoza, né? Coordena o ERG, inclusive, o estudo sistematizado aqui na nossa casa, que ele diz que foi perguntado a um companheiro o que seria o bem e o que seria o mal. E ele disse, o mal é quando alguém vem no meu quintal e rouba minha galinha. E o que é o bem? O bem é quando eu vou lá e roubo a galinha dele. Então, assim, né, a gente sempre tem a referência baseada em nós mesmos e não baseado no geral, né? Então, que a gente consiga expandir esse olhar a respeito daquilo que o outro necessita, aquilo que o outro também precisa, sem nos violentar também, né? Porque isso aí é importante, né? Então, que sejamos, né, os verdadeiros profetas, não aquele que usa o conhecimento para oprimir, né? Tem uma frase que diz: cuidado com aqueles que falam em nome de Deus o que Deus nunca disse,
né? Que a gente não oprima o outro mais, porque nós já fizemos isso ao longo de muitas eras, né? A gente tem a Inquisição, a gente tem as Cruzadas aí, Noite de São Bartolomeu e vários movimentos ditos religiosos, né? Em que a gente, enfim, causou muito sofrimento. Então, que nós não façamos isso utilizando não a espada, né? Mas atravessando o companheiro, mas que a gente não utilize hoje, continue utilizando a língua como espada para atravessar o coração do outro, né? Então, hoje a gente ainda tem para poder trazer aqui, né? Deixa eu ver até o nosso tempo. Tem tempo ainda. Uma historinha de Chico Xavier que a gente pode ter nosso irmão Chico, né, como aquele que de fato foi um verdadeiro profeta, né? E a gente não o coloca, como falei, num pedestal, porque a gente tem que lembrar que o profeta, ele não é o Cristo, ele é seu mensageiro, né? Então, Chico ele tinha seus defeitos, né? Ele tinha consciência disso, ele desenvolveu consciência disso. Tinha Emmanuel ao seu lado ali, que trabalhou com ele exatamente porque ele conseguiu desenvolver a disciplina necessária, né? E com muita ajuda também, ele soube receber essa ajuda do plano espiritual. Então, a gente pode colocar ele como um exemplo, as atitudes dele como atitudes exemplares. Não que ele não tenha errado em nenhum momento, ele era um ser humano, né? Mas nos serve de, como falei, admiração pela disciplina, pela resiliência, né? Alguém que passou por muitas dificuldades, mas conseguiu manter a fé ali em Jesus, não serve de exemplo para nós esse tipo de atitude, né? Que a gente possa olhar para as atitudes também que as pessoas têm, não só para a pessoa em si. Mas Chico ele tem uma história que eu sempre tenho muito cuidado com essas histórias a respeito de Chico Xavier, porque eu nunca sei se é a história dele ou alguma história atribuída a ele. Então eu saio pesquisando muito as fontes antes de falar. Mas essa eu acredito que seja, posso estar errado, né? Mas depois a gente fique com o espírito da letra, né? Mas conta-se que ele fazia um trabalho, determinado tipo de trabalho no grupo, que era todo sábado. E aí sempre aparecia começou depois de um determinado tempo a aparecer um bêbado, né, nesse grupo. E esse bêbado, antes de iniciarem os trabalhos, começava a sentar lá e cantar de manhã cedo, vamos dizer assim, um sábado de manhã, e começava a cantar Nelson Rodrigues e músicas, né, da época, aqueles sambas antigos, né? Boleros, e todo mundo ficava olhando aquilo e espantado o que a gente vai fazer. E Chico sentava do lado do bêbado e falava: Canta, meu filho, canta mais que eu quero escutar, canta aquela do Nelson Rodrigues, canta aquela do Nelson Sargento. E incentivava o bêbado a cantar. Então ele cantava umas 5, 6 músicas e ia embora. E aí todo mundo ficava naquela situação constrangida, né? Mas era o Chico que estava ali, então ninguém falava nada. Porque quando acontece esse tipo de coisa na casa espírita, a gente quer logo o quê? Não, vamos tirar ele daqui para não atrapalhar a vibração elevada. A gente fala como se nós fôssemos os espíritos elevados a estarmos ali elevando de fato a vibração, sendo que é a espiritualidade que está trabalhando e a gente está ali muito recebendo. Léo Espinosa, cliente da casa também, depois eu vou falar um pouquinho dele. Léo Espinosa eu digo que é meu empresário, porque é ele que me divulga aí para os companheiros me chamar para fazer palestra. Eu amo muito esse cara. E aí o que acontece? Nessa história, as semanas iam seguindo, os meses iam passando e o bêbado ia lá sempre e fazia a mesma coisa, né? E as pessoas naquele constrangimento, mas não falavam nada, porque era Chico Xavier, né? E aí a gente fica naquela situação sem saber como agir. E até que um dia o bêbado apareceu sóbrio. E aí todo mundo viu, todo mundo estranhou. Mas é aí ele vira para o Chico e fala: Bendito seja tu, seja o Senhor, Chico Xavier, porque você sabe o porquê que eu bebia. E aí a gente vai ouvir, de fato, qual era a história daquele irmão, né? Aquele irmão, vamos botar assim, um ano antes daqueles acontecimentos,
estava atravessando a rua com sua filha de 6 anos, dada a mão a ela. Eis que vem um ônibus e passa por cima da garota, o braço dela em suas mãos. E aquela bebedeira, a bebida, ele usava para afogar as suas mágoas. Mas quando ele chegava no grupo espírita, onde estavam acontecendo os trabalhos, sentava ao lado de Chico Xavier e começava a cantar, era como se ele conseguisse colocar toda aquela dor para fora. Chico Xavier, sentindo que havia esse peso na alma do irmão, o incentivava, porque quem canta, seus males espanta. E permitia que ele estivesse ali passando pelo seu processo de cura, passando por aquilo que ele necessitava passar, até que de fato ele conseguiu superar, vamos dizer assim, aquele estado no qual ele estava. Não que a dor tenha ido embora, a dor permanecia, mas ele conseguiu de fato lidar com a dor graças ao amparo, o auxílio e a compreensão de Chico Xavier. Eu acho que o verdadeiro profeta, né, aquele que está a serviço de Jesus, é aquela pessoa que, independente do conhecimento doutrinário, independente de quantos livros leu, independente do que sabe, se permite sentir, né, ao lado do irmão necessitado. Permite que o irmão que senta-se ao lado dele, com a vontade de exprimir algo, com a vontade, com a necessidade de conversar, com a dor no peito, possa de fato sair dali, como diz o nosso amigo ali, melhor, mais aliviado, mais leve. Então, meus amigos, que nós possamos ser esses bons profetas, que a gente possa ser bons mensageiros, porque se a gente for atentar à nossa missão como espíritas, nós de fato temos uma missão, já diz inclusive lá no capítulo Trabalhadores da Última Hora, que é capítulo inclusive anterior a esse no qual nós nos referimos aqui, nós temos a nossa missão. E não tenhamos medo de segui-la, de cumpri-la, né? Porque já dizem os Espíritos, eles estarão conosco. Basta que façamos a nossa parte. É isso que eu tenho para falar, né? Agradeço muito o convite do Mauro, tá? O convite e a disponibilidade dos companheiros por estarem aqui ouvindo, né? Agradeço a Jesus pela oportunidade de estar contribuindo, porque quem fala, né, quem trabalha na Seara Espírita, a gente sabe que a gente é muito mais devedor do que credor. Então, muito obrigado por estar tendo a oportunidade de estar aqui, vamos dizer, cumprindo a nossa. A tosse, Joelma, obrigado. Essa tosse tá comigo há algumas semanas mesmo. O ar muito seco, ele me complica. Mas muito obrigado pela, pelo desejo disso de recuperar a saúde aí. Meus amigos, gratidão a todos. Que, se Deus quiser, possamos estar juntos numa próxima vez. A gente agradece a Jesus. Pedimos que cada companheiro aqui, cada familiar, possa estar recebendo uma luz em seu lar, em sua casa, que o Evangelho permaneça no coração de todos nós e que possamos sair daqui melhores, com uma luz em nossos corações e que essa luz permita iluminar aqueles que estão ao nosso redor. Se conosco, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.